Boa noite, igreja. Nós estamos então encerrando a série, Desconecte-se. E hoje a gente vai falar sobre contra uma vida entediante. E a gente começou falando sobre a Olimpíada, A gente começou tanto com a pastoral, do pastor Cláudio, quanto também na ministração do Jackson, mas eu queria saber quantos aqui estão acompanhando as Olimpíadas real, assim, pô. Tem alguns fanáticos igual eu. Gente, eu amo Olimpíada, eu amo Copa. Eu sou um cara que eu só não me pinto de verde e amarelo porque acabou isso aí. Pintar a rua, adorava. Eu sou desse tipo de gente. E aí, na Copa, eu não posso atrasar para assistir o jogo, eu gosto. Então, Copa passada eu fui, coloquei telão em casa, chamei o pessoal, eu gosto disso. E aconteceu que realmente, há 2 dias atrás, as casas estavam prontas para o maior evento esportivo do mundo. E todos ali apostos para ver realmente o grande evento, que é realmente a abertura das Olimpíadas. Poxa, a abertura das Olimpíadas, todo mundo espera isso, E é interessante que depois eu comecei a rever as aberturas. Que coisa linda que é. Que coisa linda de arrepiar aqueles eventos, cinematográficos dentro daqueles estádios. Eu vi lá em 1982 o cara acendeu a pira olímpica com arco e flecha. Pô, sensacional. Mas antes de ontem, que foi a abertura, não foi bem assim, Um momento bem específico surpreendeu a internet e gerou muita polêmica, representando a última ceia com drag queens. E este evento, que deveria celebrar a união dos povos e a excelência humana no esporte, tornou-se um palco de controvérsias e de debate a respeito da fé cristã. E este foi o cenário que as casas olharam para a abertura do grande evento que o mundo esperou para assistir. Isso nos leva a refletir um pouco sobre como a nossa sociedade atual idolatra a liberdade de expressão, a ponto de desrespeitar alguns símbolos religiosos importantes. Eu passei, sem brincadeira nenhuma, eu até estava brincando com a Mayara, quem lia mais posts sobre esse caso. Acho que todos os pastores que eu conheço fizeram um post sobre isso e comentaram sobre este evento. Esse episódio realmente evidencia como a busca incessante por atenção e controvérsia pode nos afastar de Deus e nos deixar em uma vida entediante e vazia. A gente tem visto nessa série de mensagens aqui com o pastor Cláudio sobre realmente uma busca frenética do ser humano por um prazer imediato. Nós vimos isso constantemente em várias mensagens. A gente viu também que a nossa mente é impulsionada pela cultura dopaminérgica, isso aí é bastante para falar essa palavra, e isso nos afasta do verdadeiro prazer, que é estar na presença de Deus. E esse afastamento, essa constante luta para se estar bem, essa constante luta para se fazer estar bem, gera esse tédio que muitas vezes nós sentimos. E um desses sintomas realmente é a idolatria moderna, onde a gente troca a criação pelo Criador. Esse tédio, muitas vezes, nós sentimos, é um sintoma da idolatria moderna, onde nós trocamos o Criador pela criação. Na primeira mensagem dessa série, a gente pôde ver, até fiz um recorte do pastor, que ele falou assim: querer ser amado é um sentimento autêntico. Tornou-se uma necessidade em um mundo que jaz do maligno. A ausência do prazer
da presença de Deus nos faz facilmente trocar o Criador pela criação. Seja ela representada pelos títulos que desejamos ter ou pelos bens que desejamos adquirir, até mesmo pela necessidade existencial de bem-estar. E foi exatamente isso que aconteceu na Olimpíada. Foi exatamente isso que aconteceu na abertura das Olimpíadas. A gente vê uma cultura moderna querendo explorar algo novo, para criar algo novo, para apresentar algo novo, simplesmente para minha mente falar, nossa, que legal. Nossa, isso me gerou uma sensação interessante de novo. E isso realmente causa a idolatria, essa idolatria moderna. Estava conversando com um pastor, de muitos posts que eu li, eu gostei muito de dois pastores que eu admiro muito. Um é o Guilherme de Carvalho e outro é o Dutti, é Felipe Dutti, né? É Pedro Dutti. Felipe eu acho que é parente dele. E aí o Pedro, ele fez um post, e o Pedro, ele é muito filosófico, né? Um pastor extremamente filosófico. E a gente vai ver um pouquinho de filosofia aqui também hoje. Mas ele falou um pouco sobre a profanação desse ato, né, da abertura dos Jogos Olímpicos, e o que realmente é essa palavra profanar o sacro, né? E aí o Guilherme de Carvalho também fez um post, e aí os dois começaram a conversar nos comentários, e aí a conversa pegou e virou para um lado falando assim, o Guilherme pegou e falou assim, mas Pedro, você não concorda que isso é criar realmente um novo Deus? O que eles estão fazendo é recriando um Deus. A idolatria moderna está recriando, ou criando para ela, um novo Deus, que é realmente essa idolatria à liberdade. Eu posso tudo, a gente pode tudo. Deus é o Deus que o Brasil merece, que o mundo merece, e está tudo legal. E quando a gente começa a criar deuses a partir do nosso conhecimento e do nosso querer, a gente está trocando o Criador pela criação. E é isso que a gente vai explorar um pouco. O apóstolo Paulo enfrentou uma situação parecida com essa. Em Atenas, coincidentemente, onde nasceu os Jogos Olímpicos. Onde nasceram, né? Uma cidade cheia de ídolos, e como sua resposta, né, como a resposta de Paulo, pode nos ajudar a lidar realmente com a idolatria e esse tédio que a humanidade vive. Vamos então para Atos, capítulo 17, do versículo 16 ao 34. Se você está com ele aí, deixa aberto que a gente vai passear um pouco sobre esse texto, tá bom? Eu vou ler. Enquanto esperava por eles em Atenas, eles, no caso, a gente já vai ver quem é, tá? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia nas sinagogas com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir das últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo em todos os aspectos que vocês são muito religiosos.
pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, que vocês adoram apesar de não conhecerem. Eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor nos céus e na terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados povos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez tudo isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não seja de longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos nossos poetas, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendentes deles. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte ou pela imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas também ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouvimos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Atos 17, 16 a 34. Vamos orar? Deus, sua palavra foi lida e agora eu peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a entender essa cultura e ajuda-nos, ó Pai, a mais do que isso, a falar sobre o teu evangelho verdadeiro para essa cultura. Nos ajuda, ó Pai, e nos dá, ó Pai, força e entendimento para isso. No nome de Jesus. Amém. Paulo está em Atenas. Nós estamos vivendo os Jogos Olímpicos que nasceram em Atenas. Paulo está num local extremamente rodeado de idolatria. Os Jogos Olímpicos estão rodeados de idolatria. Nosso surfista precisou retirar, não sei quantos viram essa matéria, nosso surfista precisou retirar a imagem do Cristo Redentor de todas as pranchas dele. Nenhuma fé poderia ser professada publicamente, nenhuma fé pode, porque estamos no presente, pode ser professada publicamente nas Olimpíadas. E a gente tem que entender um pouquinho de como estava a situação de Paulo ali dentro. Essa passagem faz parte da segunda viagem missionária de Paulo. Lembrando que Paulo, antes disso, estava preso, e aí viveu toda aquela situação que a gente conhece, que a cadeia, as portas se abriram, tal, todo mundo lembra mais ou menos dessa história. Então ele passou por Filipos, ele passou por Tessalônica, ele passou por Bereia, e agora Paulo chegou a Atenas, e ele esperava por Silas e por Timóteo. Por isso que ele fala, esperando vocês aqui em Atenas. E a gente está no primeiro século, lá em Atenas. E o que é Atenas do primeiro século? É o centro intelectual e cultural. Atenas era conhecida não só por ser um centro filosófico, mas também por cultura e pela antiguidade da cidade. Era a casa dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. No primeiro século, a cidade ainda mantinha sua reputação como um lugar de debate intelectual e diversidade religiosa. Então, a gente está falando de um local bem importante.
É de lá que surgiram todos os grandes pensadores da nossa história. É de lá que surgiram todos os pensadores da onde muitos aqui, não sei se vão lembrar, mas pelo menos estudaram na escola. Nas aulas de filosofia, nas aulas de história, nas aulas de matemática. Eu trouxe aqui um recorte de um trabalho que eu fiz no seminário para a matéria de Introdução à História da Filosofia. Nesse trabalho, a gente falou um pouco sobre o período pré-socrático. Socrático, isso, obrigado. O que é esse período e esse nome feio? É o período que vem antes de Sócrates, o grande pensador. Então, o que acontece aqui, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas o que eu faço nessa linha do tempo? Eu coloquei todos os filósofos, só que existe uma frase em cada um desses balõezinhos aqui, que elas fazem uma conexão muito interessante na linha do tempo. E eu vou ler e vocês vão entender, tá? Então a gente primeiro tem o Parêmides. Foi um filósofo que acreditava que o mundo era imutável e eterno. Ele dizia que o ser não é o ser se não é. Enfim. Zenão de Eleia foi um discípulo de Parêmides e tentou demonstrar que a imutabilidade e a eternidade do mundo veio por meio dos seres paradoxos. Anaxágoras propõe que o nous, né, é uma filosofia dele, a nous, organizadora, formava o mundo a partir de partículas com quantidades primorais e variadas. Vamos passar para o próximo. Empédocles foi um filósofo que acreditava que o mundo era composto por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Ele dizia que esses 4 elementos estavam em constante mudança e que o mundo, um grande processo de transformação. Demócrito foi um filósofo que acreditava que o mundo era composto por átomos, que são pequenas partículas indivisíveis. E, na verdade, veio ao contrário, tá, gente? Peraí, volta aqui. Esse aqui é a segunda, mas eu vou voltar aqui, não tem problema. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a tentar explicar a origem do mundo. Ele acreditava que o princípio original do mundo era a água. Anaximandro, discípulo de Tales, acreditava que o princípio original do mundo era substância infinita, ilimitada e imutável. Anaximenes, discípulo de Anaximandro, acreditava que o princípio original do mundo era o ar. Pitágoras, né, quem não conhece Pitágoras das aulas de matemática, filósofo matemático, fundou a escola filosófica de Samos, acreditava que o número era a base da realidade e que o mundo era um grande conjunto de números. Heráclito foi um filósofo que acreditava que o mundo estava em constante mudança. Ele dizia que tudo flui e que não podemos tudo flui e que não podemos entrar em 2 vezes no mesmo rio. Gente, esse monte de coisa que eu li. Vocês perceberam que todos os filósofos queriam responder apenas uma coisa: de onde nós viemos? O que é isso que nós estamos vivendo? Eu tive a oportunidade de estar com os adolescentes na sexta-feira. Inclusive, Deus abençoe muito Samira, Anete e Fran, que está lá em cima, por essa oportunidade de a gente comer uma pizza deliciosa. E eu falei exatamente, o Rodrigo também, que conseguiu assar com a gente também, foi sensacional. Marcelo. E eu estava falando exatamente sobre isso. A dificuldade que o ser humano tem em responder perguntas difíceis. E esse quadro nos mostra exatamente isso. O mundo inteiro, os grandes pensadores, nunca conseguiram responder por eles mesmos perguntas difíceis. De onde a gente está vindo e para onde a gente vai? Quando eu não respondo essas perguntas baseado naquilo que eu sei, em quem me criou,
eu respondo em mim mesmo, as minhas perguntas são norteadas pela minha idolatria. E aí, por isso, que um vai falar, não, o mundo veio da água. Não, o mundo vem dos números. Não, o mundo vem do ar. Não, o mundo vem da nous, que é uma partícula nada. Não, o mundo, ele vem de partículas de átomos. Por quê? Porque isso é que cada um tem dentro do coração. A partir do momento que eu crio respostas que não são baseadas no meu Criador, eu crio respostas baseadas naquilo que eu tenho dentro do meu coração. E é nesse contexto que Paulo chega. Esse monte de resposta doida, esse monte porque assim, a gente está vendo aqui, parece que está longe da gente. Mas Paulo chega no meio desse fervilhão de coisa. Um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Escolas de filósofos aqui, escola de filósofos ali. E todos eles discutindo. E tinha um lugar para ser discutido que se chamava Areópago. E Paulo estava ali por perto e falou, vou entrar. E entra no Areópago. E ele dá de cara com duas escolas de filósofos, que está inclusive no nosso texto. Os epicureus e os estoicos. O que são esses dois caras que estão aí no nosso texto bíblico? Os epicureus foi fundada por Epicuro. Essa filosofia ensinava que o objetivo da vida era alcançar a felicidade e o prazer. O que nós precisamos? Nós precisamos de felicidade. O que nós precisamos? Hoje nós precisamos do prazer. Mas isso só aconteceu lá com Paulo. Não acontece mais aqui isso, né? Não existe mais isso aqui, né? Só aconteceu lá. Através da ausência da dor. Eles acreditavam que os deuses eram indiferentes ao assunto humano. Deus não lida com os assuntos humanos. Você é você. Você é um ser que você precisa resolver as suas coisas. E Deus não perturbe Deus por isso. Mas, novamente, isso só aconteceu lá, não acontece aqui. Indiferentes aos assuntos humanos, e que a morte era o fim da existência consciente. E os estoicos? Os estoicos foi fundada por Zenão, de Sítio. Os estoicos pregavam a virtude e a sabedoria como um caminho para a felicidade, enfatizando o autocontrole e a racionalidade. Eles acreditavam que o universo era governado por uma razão divina, o Logos, e que o destino era pré-determinado. É interessante que quando a gente começa a entender um pouco aonde Paulo estava, a gente começa a entender que a história, ela é contínua. E ela chega até a gente, anos e anos e anos e anos depois, do mesmo jeito. A questão é, como a gente consegue lidar com essas perguntas difíceis? Como que a gente consegue lidar com essa situação difícil? Paulo interagiu com essas duas classes de filósofos lá no mercado de Atenas. Ele encontrou um terreno comum ao discutir conceitos de divindade e razão, mas apresentou um Deus pessoal, que interage com a humanidade e oferece redenção através de Jesus. O que contrastava com as visões dos epicureus e dos estoicos sobre a divindade da natureza e do universo. E como que Paulo se encontrava ali em Atenas? Paulo ele ficou profundamente indignado quando ele pisou em Atenas. O texto fala que Paulo ficou profundamente indignado quando ele pisa em Atenas. Ao ver a cidade de Atenas rodeada de ídolos, ele discutia na sinagoga com os judeus tementes a Deus e na praça principal com quem estava ali. Grant Osborne, que é um dos principais comentaristas do Novo Testamento, ele fala assim, Atenas tinha aproximadamente 30 mil habitantes naquela época, mas devia ter no mínimo o dobro ou o triplo de estátuas, figuras de ídolos espalhadas pela cidade.
Paulo havia crescido em outra cidade muito importante chamada Tarso, mas jamais imaginara uma cidade com tantos ídolos e templos. Assim, ele andava bastante aflito e até mesmo aborrecido. Eu estou falando de uma cidade de 30 mil habitantes, com 60, 90 mil imagens. Gente, eu acho que é algo assim inimaginável para a gente. É inimaginável. Você andar em todo lugar ter alguma coisa, em todo lugar ter alguma coisa, em todo lugar ter alguma coisa. Assim como Atenas, a nossa sociedade moderna está cheia de ídolos. A questão é a gente entender esses ídolos, identificar esses ídolos. Diferentemente de Paulo, que via esses ídolos como altares, como imagens, como fala no texto, né? Prata, ouro, madeira. Nós temos ídolos rodeando a nossa cultura. Assim como a cultura ateniense, com a sua multiplicidade de deuses, nossa cultura reflete a busca humana por significado e segurança fora do governo de Deus. Essa idolatria leva a uma vida entediante e vazia. A nossa sociedade moderna está cheia de ídolos. Assim como Atenas, nossa sociedade é rodeada de ídolos. A nossa cultura promove isso. Nossos corações promovem isso. Vamos lembrar da criação do Éden. Quando Deus cria Adão e Eva, qual era o único objetivo da criação do ser humano? Que o adorem a Deus. Nós fomos criados para adorar. Nosso coração é criado para adorar. Agora eu vou falar uma coisa. Se nós não adoramos a Deus, nós estamos adorando a quê? Por isso que o nosso coração, por isso que a nossa cultura é rodeada de idolatria. Porque a partir do momento que nós não adoramos a Deus, nós ocupamos o lugar de Deus com qualquer outra coisa. E o problema é que quando nós não adoramos a Deus, essa idolatria leva uma vida entediante e vazia. Quando nós não adoramos realmente o Criador e passamos a adorar a criação, nós estamos repletos e rodeados de vazio. Tem um comentário, como eu falei, eu li muitos comentários de posts, né, sobre a questão da Olimpíada, e eu achei muito legal. Era de uma pastora e ela falou assim: eles zombaram, eles fizeram chacota do evangelho, mas eles voltam para suas casas ainda vazios. Quem vai falar para eles que aquele não é o verdadeiro evangelho? Quem vai falar para eles que aquele não é o verdadeiro evangelho? Nossa sociedade moderna está produzindo cada dia mais ídolos para o seu coração. Assim como Atenas, existiam milhares de ídolos e a cada dia eles tinham um novo ídolo, eles tinham um novo poste levantando, eles tinham novas imagens sendo levantadas. A nossa cultura, a cada dia, tem levantado um novo ídolo para o coração. Hoje a gente vai falar sobre a pauta homofóbica, amanhã a gente vai falar sobre a pauta racista, amanhã a gente vai falar sobre a pauta da liberdade de expressão, e amanhã a gente vai falar sobre a pauta dos direitos, e depois de amanhã a gente vai falar sobre outras pautas. Felipe, você está falando que essas pautas não são reais e não são realmente uma causa legal? Pelo contrário, eu estou falando que todas essas pautas são importantíssimas para a igreja. Calvino falava, precisamos de pessoas intelectuais dentro da igreja e fora da igreja. Precisamos sim de verdadeiros cristãos lá na escola, precisamos sim de verdadeiros cristãos na política, precisamos sim de verdadeiros cristãos dentro dos hospitais. Precisamos, mas de verdadeiros cristãos que realmente levem o evangelho, que realmente defendam a pauta de Cristo.
Porque só através disso nós vamos acabar com essa idolatria da nossa cultura. Essa é a cultura que nós vemos falando esse mês. Essa cultura dopaminérgica. Essa cultura que o homem anseia. Buscar essa dopamina de eu preciso, eu quero fazer, e eu preciso ter. Esse mês a gente viu que a cultura atual, especialmente como um avanço tecnológico, o avanço do consumismo, tem se tornado uma cultura dopaminérgica. Onde a busca pelo prazer imediato e o constante acaba nos afastando do Deus verdadeiro. Em busca dessa incessante, a todo custo, por essa dopamina, através das conquistas esportivas, através de conquistas tecnológicas, através dessas nossas conquistas materiais, nunca nos satisfaz plenamente e nunca vai nos satisfazer plenamente. Assim como a idolatria de Atenas nunca iria satisfazer eles completamente. E é por isso que eles erguem esse altar ao Deus desconhecido. Eles nunca seriam plenamente satisfeitos. Eles nunca seriam plenamente satisfeitos. Então Paulo encontra esse altar ao Deus desconhecido. Paulo, ao ver esse altar, eu acredito plenamente que ele é tomado por uma sabedoria do alto. E ele fala assim, agora eu vou falar realmente de algo que eles não conhecem. Porque realmente essa cultura não conhece quem é esse Deus. Então Paulo apresenta aos atenienses esse Deus desconhecido. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus, é o Senhor da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitassem de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego, e as demais coisas. Paulo, então, entra no aerópago, mesmo tomado de ira por tudo aquilo que está acontecendo, e toma uma posição, eu vou falar. E é interessante isso que o Jackson trouxe no começo do culto, porque eu não coloquei slide, mas eu ia trazer isso agora. Existe uma cultura colocada na abertura das Olimpíadas, onde existe a chacota, a ridicularização, a profanação do sacro, do sagrado. E existe uma menina, depois, falando assim, Jesus Cristo é o caminho para o perdido, a verdade para a mentira contada, e a vida para aqueles que não têm vida. Hoje, se vocês verem também, no campeonato de judô, acho que é Juliana o nome dela, ela está chorando, a adversária chega até ela e fala assim, você me apresentou o verdadeiro Deus, dê honra a Ele. E eu acredito que é só o princípio do que Deus vai mostrar dentro dessas Olimpíadas. John Stott fala que não há como você olhar a figura de Jesus e ficar avesso a ela. Ou você se apaixona, ou você foge. Não existe outra situação. Paulo explicou que o Deus que fez o mundo e o Deus que habita nele não habitava naqueles templos. Porque aqueles templos eram feitos por mãos humanas. E não era servido por essas mãos que faziam os templos. Como se precisasse de algo, algum sacrifício ou algo que os atenienses já estavam acostumados. Ele introduz que o Deus que dá vida, Ele também pode dar todas as coisas. Paulo apresenta a ressurreição de Jesus como prova autêntica da mensagem de Deus. Cristo é a resposta para a idolatria moderna
e o nosso vazio existencial. A solução também está apresentar e retornar ao Deus verdadeiro. Cristo é a resposta para a nossa idolatria moderna e nosso vazio existencial. Assim como Paulo pregou sobre a ressurreição de Cristo como prova do julgamento e do amor redentor de Deus, devemos lembrar que em Cristo encontramos a verdadeira satisfação e o propósito, a ressurreição de Jesus, como chave para uma vida plena. Por mais que o mundo crie ídolos, por mais que o mundo e essa cultura tomada pelo pecado crie ídolos, eu sei em quem tenho crido. Paulo falando. Estou bem certo que Ele é poderoso. Paulo, então, apóstolo Paulo, olha para aquilo e fala assim: gente, por mais que vocês acreditem em tudo isso que vocês estão falando, eu estou falando que isso que vocês acreditam aqui, que é esse altar, que vocês não conhecem, eu quero apresentar para vocês. Que esse altar que vocês ergueram para alguém que vocês não conhecem, eu quero apresentar. E é esse cara aqui, ó, que criou tudo isso que vocês estão vendo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Assim como Paulo convidou os atenienses ao arrependimento, somos chamados a nos afastar dos nossos ídolos, dos nossos corações. Somos chamados a quebrar essa cultura de idolatria do mundo. Somos chamados a revisitar os nossos ídolos que levantamos nos nossos corações. E voltar para Deus, e voltar para a cruz. Pois somente a ressurreição de Cristo oferece uma verdadeira vida plena e abundante, que preenche o vazio e dá o propósito da vida. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Que possamos reconhecer e adorar realmente, verdadeiramente, um Deus que é verdadeiro e que vive plenamente. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está vivo. E te agradecemos porque nós podemos ver o Senhor vivo agindo em meio a uma cultura caída. Senhor, nos dá essa intrepidez de Paulo, nos dá essa intrepidez da Raíssa, de falar que só em Ti encontramos vida, e vida verdadeira. Nos ajuda a reconhecer essas falhas da nossa cultura, nos ajuda a nos reconhecer, nos ajuda a quebrar esses ídolos que nós construímos em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a cada vez mais entender que só em Ti encontramos vida. Nos ajuda, Senhor, a colocar isso para as nossas famílias, nos ajuda a colocar isso dentro dos nossos trabalhos, nos ajuda, Senhor, a colocar isso nas escolas, nos ajuda, Senhor, a levar isso realmente para essa cultura. Nos abençoa, Pai, cada dia, em Teu nome e pelo Teu reino. Amém.